Salve, queridos alunos! Eu sou o Reginaldo Wessler, professor do curso técnico em Eletromecânica da Unidade Curricular Fundamentos da Tecnologia Mecânica. O assunto da nossa aula de hoje será projeção ortogonal, dentro do conhecimento desenho técnico. Então, preparados? O desenho técnico, tal como nós o entendemos hoje, foi desenvolvido graças ao matemático francês Gaspard Monge. Gaspard Monge não foi simplesmente matemático, ele também era físico, químico, né? E era bem atuante dentro do governo francês, chegando a ser ministro da Marinha. Gaspard Monge foi o criador da geometria descritiva, a base matemática de desenho técnico, e pai da geometria diferencial. A geometria diferencial não é o nosso assunto, mas a geometria descritiva sim, pois ela foi a base da projeção ortogonal. Introduziu a projeção ortogonal, que é o nosso estudo, né, como método para a descrição gráfica de objetos sólidos. Uma explicação aqui num comentário sobre geometria descritiva, né? É a parte da matemática aplicada que tem como objetivo representar sobre o plano as figuras do espaço, ou seja, resolver problemas de 3 dimensões em 2 dimensões. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma pirâmide de base quadrada, né? Que ela tem 3 dimensões, como tudo que nos cerca tem 3 dimensões, largura, espessura e comprimento. E eu tenho que representar esse objeto numa folha, por exemplo, né? Num quadro lá da escola, que só tem 2 dimensões, que é largura e altura. Não tem a terceira dimensão. Como é que ele fez isso? Ele se utilizou dos planos, dessa coincidência entre os planos horizontal e vertical, para fazer o desenho de cada lado da peça isoladamente. Então, nesse plano vertical aqui, por exemplo, ele fez a visão que ele estava vendo aqui, ó. Olhando de cima, ele desenhou aqui embaixo o que ele estava vendo também. Mas a gente vai aprofundar mais um pouquinho esse assunto para frente. Tudo bem? Os métodos de representação gráfica que existiam à época de Gaspard Monge não possibilitavam transmitir a ideia dos objetos de forma completa, correta e precisa. Percebam nesse desenho ao lado, que é o desenho do helicóptero de Leonardo da Vinci. Então esse desenho aqui ele é muito bonito, artisticamente falando. Ele tem mais desenhos que explicam essa máquina, mas mesmo assim não são suficientes para dar a ideia total, correta e precisa da construção desse objeto, né? Então quer dizer, o Gaspard Monge, ele inventou o desenho técnico? Não. Mas ele criou uma metodologia que tornou capaz de universalizar o desenho técnico, que essa é a função, né, do desenho técnico, ele ser reconhecido, interpretado, né, e utilizado em todos os cantos do nosso planeta, em todos os lugares. E através da metodologia de Gaspard Monge, que ficou conhecido como metodologia mongiana, método mongiano, foi possível fazer a descrição, né, gráfica desse objeto da forma mais precisa possível. Então ele se utilizou de um plano horizontal, vocês percebam aqui, e um plano vertical. Quando ele cruza esses planos, né, um ao outro, ele gera 4 quadrantes, que é chamado de diedro. Então o diedro é essa combinação entre os planos. Então tem um plano vertical. Vamos imaginar que o plano horizontal, desculpe, seja o chão da casa de vocês. E o plano vertical seja a parede. Então essa junção entre um plano perpendicular a outro plano, nós temos o nome de diedro. Então nós temos 4 diedros. Primeiro diedro, segundo diedro, terceiro diedro e quarto diedro. Nós temos aqui um comentário 2, uma explicaçãozinha, né, um pouquinho melhor sobre diedro. Diedro é a região limitada por 2 semiplanos perpendiculares entre si. O que significa perpendicular? Que forma 90 graus entre eles. Então nós temos aqui o plano horizontal, que é o plano alfa, e nós temos o plano vertical, que é o plano beta. E o objeto vai ficar
imaginariamente flutuando aqui entre esse plano para poder ser representado. Então, é a região limitada por dois semiplanos perpendiculares, ou seja, que formam 90 graus entre si. Tudo bem? Atualmente, a maioria dos países que utilizam o método de representação por diedros adotam a projeção ortogonal no primeiro diedro. No Brasil, a ABNT recomenda a representação no primeiro diedro. Então, todos os países do mundo, é um método europeu, na verdade, né? O que o Brasil usa é o método do primeiro diedro. Os americanos e os canadenses usam o método do terceiro diedro. Isso influencia muito de como o resultado final da peça? Não, de forma alguma. Ele vai ser simplesmente uma maneira diferente de perceber o objeto no espaço para desenhá-lo. Mas o produto final desse desenho será o desejo de quem projetou aquilo, né? Se for uma peça, vai ser a peça idêntica, como tem que ser. Se for uma casa, será uma casa. E não é por causa do terceiro ou do primeiro diedro que não vai ser possível fabricar algo a partir desse desenho. Aqui nós temos uma comparação, né? Do meu lado esquerdo nós temos o primeiro diedro, que o Brasil e a Europa usam, e do meu lado direito nós temos o terceiro diedro, que os Estados Unidos e o Canadá usam. Qual é a diferença principal entre eles? Então, nós temos três elementos que formam uma projeção ortográfica: o observador, o modelo, o objeto, né, o modelo a ser observado, e um plano de projeção. Então, no primeiro diedro, nós temos aqui, né, o observador olhando o objeto e desenhando ele no plano. Então, seria como se eu estivesse com o objeto na minha mão, né? Então, eu olho esse objeto e desenho ele logo abaixo, né? Logo à minha frente eu pego e desenho. Então, observador, objeto, tela de projeção é onde eu desenho. Então, seria o plano de projeção. Então, esse aqui é o primeiro diedro que o Brasil usa e a Europa usa. Os Estados Unidos e o Canadá usam um pouquinho diferente. Ó. Eles têm o observador, o plano e o objeto. Então, o nosso plano é a última coisa, né, da projeção ortogonal. Aqui no primeiro diedro é observador, objeto e plano de projeção. Mas os americanos, eles usam assim, ó, observador, o plano de projeção e o objeto. Olha que engraçado. Eles desenham no meio do caminho. Mas isso é simples de entender. Imagine que alguém está desenhando uma montanha. Então ele está observando a montanha ao longe e a tela de pintura dele, de desenho, está à frente dele. Então está o observador, tela, e o objeto observado está mais longe. Então fica o observador, plano de projeção e objeto a ser observado. Então essa é a diferença entre primeiro diedro e terceiro diedro. Então aqui está mostrando, né, os diedros, como eles funcionam, né? Você imagina então ele fazendo esse encontro entre os planos horizontal e vertical e o objeto ali no meio, flutuando, né, para ser desenhado. Então, quando ele é desenhado, ele imagina que essa folhinha, vamos pensar que isso aqui é uma folha, ela está dobrada no meio, né, a 90 graus. Ó. Não é assim, tá, turma? Eu só estou mostrando para vocês como é que se pensa, né? Então, tem uma folha e você desenha o que você vê. Desse lado, você desenha ali. O que você vê de cima, você desenha embaixo. Essa é a projeção, né? Porque o que o observador vê de um lado, ele desenha de outro. O que ele vê de cima, ele desenha embaixo. Agora imagina que essa folha, ele deixou a folha reta novamente, planificada. Está aqui a folha planificada. Então o desenho ficou assim, para mostrar aquela pirâmide com base quadrada. Ó. Aqui está a base quadrada da pirâmide e aqui eu estou olhando ela de lado para entender que ela é uma pirâmide. Tudo bem? Ótimo, já vamos continuar, tá bom? Mas enquanto isso, né, antes de tudo, tente reestudar alguma coisa. Por exemplo, quem foi Gaspar Monge? O que ele criou? Qual a base da projeção ortogonal? O que é um diedro ou diedro? Quantos diedros temos? Qual diedro utilizamos no Brasil? Você consegue ver a diferença entre eles, entre os diedros? Busque resposta em seu material de estudos. Tudo bem? Retornamos aqui, então, com a segunda parte da nossa aula.
E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a projeção ortogonal em si. Nos slides anteriores foi a fundamentação, onde trouxemos a geometria descritiva, o Gaspar Monge, e os diedros, para a gente compreender. Agora nós vamos trabalhar em cima da projeção. Tem uma norma que especifica a projeção. É a norma 10.209-2 de 2005. Ela substitui uma norma antiga que tínhamos de 84. Define a norma técnica brasileira que o termo representação ortográfica significa projeções ortogonais de um objeto, posicionado normalmente com suas faces principais paralelas aos planos coordenados sobre um ou mais planos de projeção, coincidentes ou não aos planos coordenados. Difícil, né? Mas não é tão difícil assim. Se nós lembrarmos da figura lá no nosso primeiro diedro, aquela pirâmide que nós vimos ainda há pouco, nós vamos lembrar que tem dois planos ali, o plano horizontal e o vertical. Então, na projeção ortogonal, ela não é a geometria descritiva. Então, ela tem umas diferenças. E uma das principais diferenças na geometria descritiva, aqueles dois planos já eram o suficiente, o vertical e o horizontal. Na projeção ortográfica, não. A gente vai precisar, por exemplo, de um plano lateral, plano de perfil, para a gente compreender também outros lados da peça, não apenas o lado da frente e o lado de cima. Então, na projeção ortogonal, a gente trabalha com mais planos. Então, por que está dizendo que os planos têm que ser paralelos? Porque aqui nós buscamos deixar os planos, a pecinha alinhada ao plano. Não de qualquer jeito, inclinada, colocada de qualquer jeito. Então, quando possível, de um objeto posicionado normalmente com suas faces principais paralelas aos planos coordenados. Então, alinhadas ao plano, não inclinada e jogada de qualquer jeito. Então, é muito semelhante ao que a gente viu até então, só que agora com um pouquinho mais de cuidado para a gente não colocar o objeto de qualquer jeito e gerando mais planos para a gente ver mais lados. Então, aqui nós temos a explicação do que seria o princípio básico do primeiro diedro, que a gente vai focar o nosso curso aqui no primeiro diedro, que seria observador, objeto e plano de projeção. Aquela história, eu observo o objeto que está na minha mão, por exemplo, e desenho numa folha. Então, observador, objeto, plano de projeção. Então, notem que esse meu plano de projeção aqui, ele está olhando esse lado que eu pintei de amarelo, e ele vai agora também projetar do lado de lá o que ele viu aqui. Então, o que ele viu de um lado, ele desenhou do outro. Esse é o princípio do nosso primeiro diedro. Continuando a nossa aula. Nós vamos ver que, como eu disse para vocês, nós agora podemos ter mais planos, Antes tínhamos apenas o plano horizontal e o plano vertical, agora nós temos planos lateral direito, plano lateral esquerdo, plano superior, plano posterior. Então, nós conseguimos desenhar 6 lados da peça, porque nós conseguimos vê-la por 6 lados. Então, nós temos aqui, nessa posição 1, vista frontal. Na posição 2, vista superior. Então, o que eu vejo aqui em cima, eu desenho embaixo. O 2, O que eu vejo aqui em cima, eu desenho embaixo. O que eu vejo do lado esquerdo, eu desenho onde? Do lado direito. Porque observador, objeto, plano de projeção. Então, nós temos aqui essas 3 vistas são as principais, a 1, a 2 e a 3, mas as outras vistas, elas também podem vir, se necessário for, para auxiliar a interpretação do meu projeto. Tudo bem? Então, as 6 vistas possíveis são vista frontal, vista superior, vista lateral esquerda, vista lateral direita, vista inferior e vista posterior. A vista posterior fica atrás da vista frontal. Tudo bem? Agora nós vamos tentar entender aqui o seu José, que está fazendo uma análise de uma peça para desenhá-la.
Então ele está olhando o quê? De frente para essa peça. Quando a gente olha de frente uma peça, nós estamos imaginando fazer a vista frontal. Então, vamos aqui, né, mostrar o que ele está vendo. Ele está vendo sem profundidade nenhuma, ele está vendo só isso aqui. Ó. Ele não consegue ver essas linhas, as linhas que formam o resto da peça. O que ele consegue ver é apenas isso que eu estou mostrando aqui. Ele não consegue, então, ver essas linhas aqui, a profundidade da peça. Essa é a ideia da projeção ortogonal. Então, percebam que o seu José entendeu que a vista frontal é daquela forma ali. Depois ele olhou de cima. Quando a gente olha de cima, a intenção é fazer o quê? A vista superior. Então, ele olhou de cima, né? Ó, ele está vendo o quê? Ele está vendo isso aqui, ó. É isso que ele está vendo. Está vendo isso daqui. E vai resultar nesse desenho aqui. E vai resultar num desenho igual a esse, ó. Que na verdade é um retângulo com um tracinho divisório. Porque não dá, quem olha, né, por isso que é projeção ortogonal, você olha 90 graus com a peça, você não tem noção do que é mais baixo, do que é mais alto, de ângulo. Você já consegue ver a peça planificada, né? Planificada ela fica assim, ó. Um retângulo com tracinho no meio. E agora o seu José olhando a nossa pecinha de lado, do lado esquerdo, ó, ele está do lado esquerdo da peça e ele está olhando para ela. Então perceba que ele consegue ver esse ladinho aqui, ó, e ele consegue ver aquela paredinha lá atrás. Ó, não consegue ver mais nada além disso. É o que ele consegue ver, tá ali, ó. Tá certo? Deixa eu mostrar para vocês. Ele consegue ver apenas isso, ó, um retângulo com um cortezinho no meio. É o que ele consegue ver. Tudo bem? Então o resultado final ficou esse. Então nós temos aqui a visão do seu José, da vista frontal, que é a A. A vista frontal aqui é número 1, né? Mas ele conseguiu apenas ver a face A. É o que dá para ver quando olha a peça de frente. Não dá para ver o E, nem o C, nem o B, nem o D. Ele consegue ver apenas o A. Depois ele olha de cima e o que ele consegue ver? Ele consegue ver o E e o D? Não, não consegue. Ele apenas consegue enxergar olhando ortogonalmente para a peça, né, sem ter noção de profundidade. Ele consegue ver apenas o B e o C. Ó, é o que ele consegue ver. Então, é um retângulo com a divisão no meio. Ele não tem noção da profundidade aqui, ó, desse rebaixo, desse ressalto. Tudo bem? Então para que eu desenho isso? Para a gente colocar algumas medidas que não é possível colocar nessa visão. Nessa visão, por exemplo, eu não sei qual é a largura da peça. Aqui eu posso colocar a largura da peça. E depois, a vista lateral esquerda, o que ele consegue enxergar? Ele consegue enxergar aqui na esquerda apenas o D e o E. Ele não consegue ver o B, nem o A, nem o C. Ó, quando ele olha da esquerda, ele só consegue ver o D e o E. Tudo bem? Tá aí, ó. Vista frontal, vista superior e vista lateral esquerda. Como estamos até aqui? Viu como não foi tão difícil? Já continuamos. Mas antes, eu tente reestudar algumas coisas. O observador, objeto e plano de projeção constitui que tipo de desenho? Quantas vistas podem ser criadas a partir da observação do modelo? Quais são as 3 vistas principais do desenho técnico? Olha só. Quando eu observo um objeto de cima, qual vista será criada? Busque respostas em seu material de estudos. Já nos encontramos. Retornando aqui, nós vamos agora fazer a nossa parte 3, que nós vamos fazer o desenho juntos de uma peça. Tudo bem? Então nós temos aqui o nosso modelo. Nosso desenho está em perspectiva, né? O desenho 3D. E nós vamos desenhá-lo em projeção ortográfica, que é o verdadeiro desenho técnico, né? Que são as vistas que a gente vai usar, as 3 vistas principais.
vista frontal, que elas vai se encontrar no canto superior esquerdo, vista lateral, a vista superior, que vai se encontrar embaixo da vista frontal, vista lateral esquerda, que vai se encontrar à direita da vista frontal. Então, observe aqui o nosso observador, né? Ele está olhando a pecinha daqui e ele consegue ver muita coisa, ó. Ele consegue ver essa aresta, ele consegue ver essa. Ele não consegue entender esse rasgo direito, mas ele vê que tem alguma coisa aqui. E ele vai representar, mas não vai ter noção de profundidade. E ele consegue ver esse furo redondo. Vamos ver o que ele conseguiu ver? Eu vou pintar para vocês primeiro aqui o que ele está vendo, né? Ó, ele está vendo aqui esse pezinho, certo? Mas ao mesmo tempo ele vê aquele fundo lá, ó. Quando você olha ortogonalmente para a peça, você não tem noção da profundidade desse rasgo. Parece reto. Vou mostrar para vocês, ó. Então, nós temos aqui esse pezinho desenhado. Essas arestas aqui estão representadas aqui, ó. E não dá para ter noção da profundidade desse rasgo. E nem dá para dizer se é um rasgo ou não, né? Mas não importa. Uma outra visão vai nos mostrar esse rasgo. Mas o que importa é que a gente conseguiu enxergar isso e conseguiu desenhar aqui com linhas de contornos visíveis a nossa peça. Como ela tem esse furo redondo ficou ali. Então, as linhas técnicas usadas aqui são linha de contorno visível e a linha de centro, para representar o que a gente percebeu aqui. Depois, eu olhando de cima a minha pecinha, o que eu consigo ver, né? Eu consigo ver, por exemplo, essa face aqui. Eu consigo ver o furo? O que vocês acham? Eu acho que não dá para ver o furo, né? Mas eu consigo ver essa parte aqui embaixo, ó. Eu consigo ver essa base todinha aqui. Ok? Aqui também, né? Eu consigo ver tudo. Não consigo ver essa parede, não consigo ver mais quase nada, né? Não consigo ver o furo, não consigo ver essa face aqui, ó. Não consigo ver essa lateral, mas eu consigo ver essa parte que está em amarelo e essa também. Como é que eu represento então o furo, né? Eu represento o furo com linhas para detalhes ocultos, então linhas para contornos e arestas não visíveis. E como é que são essas linhas? São tracejadas. Então tudo que está oculto, ou por trás, ou por dentro de uma peça, que seja interessante ser mostrado, eu uso as linhas tracejadas, né, que elas têm um nome. Linha para arestas e contornos invisíveis. Elas são feitas como? Elas são linhas tracejadas estreitas. Tudo bem? Percebam que naquela visão anterior que a gente tinha feito, que é a vista frontal, não tínhamos noção de como era o rasgo, né? Nem que era um rasgo aqui, ó. Mas olha só, olhando de cima, agora eu já sei que tem um rasgo aqui, ó. Olha que interessante. Mas aqui eu já não consigo ver o furo. Nesse aqui eu consigo. Então, eu olhando os dois desenhos, eu consigo imaginar a minha peça. Mas não é o suficiente. Eu ainda não consigo entender que essa peça, ela tem um formato característico, que é um L. Percebam, né? Quando a pessoa vem aqui, olha ela de lado, ó, ela consegue ver apenas essa face aqui, ó. E essa face é um L, né? É um Lzinho, é o que ela consegue ver. Então, dessa forma, ela desenhou o L e tudo que está escondido ela fez com linha para contornos e arestas não visíveis. Percebam que o furo está representado aqui e que o rasgo, fundo, ó, aquele fundo do rasgo está aqui. Então nós temos o nosso desenho feito, né, usando as linhas técnicas e as projeções ortogonais com as três vistas principais: a vista frontal, a vista superior e a vista lateral esquerda. Vamos de novo? Vista frontal, que ela sempre fica no canto superior esquerdo do meu layout de desenho. Eu tenho aqui, então, abaixo dela, eu tenho a visão de cima. Então, se chama vista superior, apesar de estar embaixo, porque o que eu vejo de um lado, eu desenho de outro. Do meu lado direito, eu tenho, então, a vista lateral esquerda. Tudo bem?
Espere já que já continuamos, tá? Mas antes, eu vou pedir para vocês reestudarem. Quando eu observo um objeto de cima, qual vista será criada e onde ela será posicionada? Vamos de novo. Quando eu observo um objeto de cima, qual vista será criada e onde ela será posicionada no meu layout? Qual é a posição no layout, disposição do desenho na folha, né, da vista frontal? Onde fica a vista frontal no meu layout de desenho? Próximo questionamento. Ó. Quando um detalhe está dentro ou atrás do objeto, que linha eu devo usar? Busque respostas em seu material de estudos. Tudo bem? Agora é a hora da gente praticar um pouquinho. Vamos começar? Deixei para vocês duas atividades. Uma delas, eu vou pedir para vocês fazerem o desenho no formato de esboço, né, dessas pecinhas aqui. É para desenhar igual elas estão aqui? Não. Aqui é um desenho em perspectiva. Eu vou pedir para vocês fazerem um desenho de projeção ortográfica, projeção ortogonal, que é o que nós estamos aprendendo nessa aula de hoje, ó, projeção ortogonal. Então, nós vamos fazer as 3 vistas que surgem desse desenho aqui, as 3 vistas que surgem desse desenho, as 3 desse desenho e as 3 desse desenho, com todas as suas linhas, né, para você fazer, completar o seu entendimento sobre a aula de hoje. E no exercício 2, é muito semelhante, só que nós vamos agora usar a régua, né, os instrumentos. No exercício 1 é um esboço, é um croquis. Mas nesse exercício eu gostaria que vocês usassem as réguas para fazer o alinhamento correto desses desenhos. Todos esses desenhos, né, esses exercícios aqui, eles estão lá no nosso material de estudo, né, que devem ser postados de acordo com o que está escrito lá. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Gostaria muito de agradecê-los. Busque no material de estudos da sua sala de aula virtual do Classroom tanto os slides desta aula de hoje, como também as atividades propostas. Lembre-se de fazer a postagem das atividades observando as datas de entrega. Isso aqui é uma atividade de sala de aula. Então, teoricamente, vocês teriam que fazer na aula atual. Quero agradecer a paciência de vocês. Fiquem com Deus e estudem. Até a próxima aula.